Vamos seguir falando sobre esse assunto, essa ajuda dos Estados Unidos argentinos, que isso acabou incomodando alguns republicanos, uma vez que o país latino-americano vendeu bilhões de dólares em soja para a China. Do outro lado, a China acusou os Estados Unidos de ter uma mentalidade de guerra fria ao manter uma postura de intervenção em outras nações. Sobre as relações comerciais, então, entre esses três países, as tensões nesse complexo triângulo comercial, vamos conversar agora com o economista Roberto Luiz Toster. Muito bem-vindo aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente. Obrigado por me convidar, Muriel. Sempre um prazer. Prazer é nosso, mais uma vez, em te receber aqui. Eu gostaria muito de saber a sua avaliação diante desse movimento feito pelos Estados Unidos, levando em consideração o tanto que a gente conhece até o momento Donald Trump e Javier Milei. Isso é previsível, essa ajuda aí de swap cambial, o quanto que isso pode realmente auxiliar a Argentina, levando em consideração o cenário que ela se encontra agora? Bom, ajuda e ajuda muito. A Argentina tem uma banda cambial e já tinha estourado a banda cambial um par de vezes por falta de dólares. As reservas estavam muito fracas. 20 bilhões ajudam a estabilizar e mostram que o Milei tem poder de fogo. Agora, ajuda a estabilizar no curto prazo. No longo prazo, Milei tem que ter, e os argentinos têm que ter um pouco de paciência. O que acontece? Milei teve um sucesso baixando o déficit público, foi muito bom o que ele fez, algo inimaginável, baixou a inflação também, algo que ninguém apostava que ia conseguir, então superou muito bem isso. Mas cometeu alguns erros, né? O primeiro erro é olhar um pouco, tem aquele ditado que você tem que olhar para o paciente, Seneca, já 2000 anos atrás, mais do que para a doença. Olhar um pouquinho para a Argentina como um todo, e ele está tendo uma certa oposição em alguns grupos, quer dizer, alguns setores, menos da metade está crescendo, mas o resto ainda não. Então, os progressos de Milei não chegaram. Segundo, Milei é uma pessoa que xinga os outros, fala palavras que eu não teria coragem de repetir aqui em público. O caso emblemático, quando ele tomou posse, em vez de fazer o discurso no Congresso, como todo mundo, foi na frente do Congresso, de costas para o Congresso, e fez o discurso. Ele não pode esperar muito apoio de um Congresso para quem ele não reverencia, como todos os presidentes em todos os países do mundo faz. É um trabalho de equipe, não é um trabalho só dele. E terceiro, a questão dos tempos. O que acontece? Imagina que chegasse uma fada na Argentina, pá, e fizesse tudo que o Milei quer, reformas, tudo. Mesmo assim, do tempo que ele deixou, isso não aconteceu, fadas não existem, né? Mas do tempo que acontece isso, até que isso se refleta num crescimento maior, demora muito tempo. Por quê? Imagina que você, Muriel, vai investir na Argentina. Você decide, pô, fada madrinha foi, vou lá. Até você decidir o projeto, até você ver os custos, retorno, tudo isso, e até você investir no projeto, começar a produzir, passa mais de ano, 2 anos, 3 anos. Quer dizer, não é razoável esperar um crescimento rápido só porque você criou as condições de crescimento. Então, essa questão do tempo ele tem que administrar muito bem. Hoje, dia 13, daqui a 13 dias tem eleição na Argentina. Se ele não tiver um bom resultado, ele vai continuar com minoria no Congresso. Com minoria é mais difícil governar, é mais difícil fazer as coisas acontecerem. Então, ajudou muito. E a China, por quê? Estados Unidos está em conflito com a China. E o que acontece? No Brasil, porque o Brasil é próximo à China, dos BRICS, tudo, subiu as tarifas para 50%. Agora está querendo corrigir. Na Argentina, usou uma outra estratégia, dos 20 bis, mas dá um jeito de ficar menos próximo da China. Não se rasga dinheiro, né? Tomara que o Milei não rasgue dinheiro. Ele vai ter que jogar nos dois times ao mesmo tempo, né?
E é um pouco do que o Brasil faz, né? A gente teve esse choque com os Estados Unidos recentemente, Troster, que a gente tem acompanhado depois do movimento feito por Donald Trump de aumentar as tarifas, mas o Brasil, historicamente, diplomaticamente, tenta ficar realmente nesse cenário aí em cima do muro, praticamente, até porque a gente fala dos dois principais parceiros comerciais do Brasil, né? Estamos falando de China e Estados Unidos. Portanto, não dá para uma economia virar as costas para qualquer uma dessas grandes economias como China e Estados Unidos, né? E é interessante esse movimento que a gente acompanha por parte dos republicanos que acabam forçando a barra para que Donald Trump faça com que Javier Milei deixe de fazer essa parceria com a China, mas ao mesmo tempo isso tende, por exemplo, a piorar o cenário argentino se Javier Milei virar as costas para a China. Como é que você enxerga realmente essa quase que uma dualidade aí, levando em consideração essa relação entre China, Estados Unidos e também a Argentina agora que tenta receber tudo que tem para receber dos Estados Unidos, mas sem deixar a China para trás? É difícil, ele vai ter que jogar muito bem, ele é uma pessoa inteligente, mas às vezes surpreende por algumas decisões que são totalmente irracionais. O BRICS ampliado ofereceram um lugar para a Argentina, quer dizer, uma oportunidade de negócio, de dinheiro, tudo, e ele recusou, falou, não quero fazer parte, quer dizer, rasgou dinheiro. A segunda coisa que eu acho que é mais importante, tem implicações para o Brasil, tem implicações para a Argentina, para o resto dos países, nós não podemos ficar dependentes nem da China, nem dos Estados Unidos. Nós temos que pensar no multilateralismo com instituições mais fortes, uma Organização Mundial do Comércio que consiga evitar isso, uma Organização Mundial da Saúde mais forte, o clima, um acordo do clima mais forte, para a gente conseguir evitar o aquecimento global. Então, eu acho que acho que China e Estados Unidos têm que participar nesses acordos, mas não podemos ser dominados nem por um, nem por outro, nem pela briga entre os dois. Então, eu acho que é um chamado à atenção. Acho que todos deviam, Brasil, China, não, desculpa, Brasil, Argentina, Uruguai, todos os países do mundo, vamos começar a pensar. O acordo atual é o acordo de 1944, quer dizer, tem 81 anos, vai fazer 81 anos na semana que vem, dia 24 de outubro, com o Banco Mundial, com Nações Unidas. Isso tem que ser modernizado, não podemos mais estar nesse tipo de governança que nos deixa dependentes, ou você me agrada a um ou a outro. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso também. Pois é, Trosser, eu queria até entender um pouco mais sobre a sua percepção diante de quais os próximos passos para a Argentina. E você citou muito bem, a gente está diante aí de uma eleição argentina já agora por volta do dia 26 de outubro, que pode mudar bastante os rumos do que a gente está acompanhando e até movimentar os mais otimistas, né, que estão acompanhando as movimentações de Javier Milei. Eu queria entender o que falta para a Argentina conseguir recuperar ainda os seus movimentos, como a gente tem visto. Por exemplo, a Argentina agora, a gente viu um movimento importante do câmbio que foi feito nesse ano, que basicamente os economistas apontavam que era só isso que faltava para a Argentina começar a voltar para os trilhos. Como é que você está enxergando realmente esse cenário como um todo da Argentina atualmente e agora com essa ajuda dos Estados Unidos? Bom, primeiro melhorou. 20 bi ajuda qualquer um, ajudaria minhas finanças, as tuas também, Muriel, com 20 bi, né? Ajuda muito, alivia muito, quer dizer, agora não resolve. De maneira geral, todo mundo olha muito para a questão macro, eu inclusive, né? Juros, câmbio, déficit, esse tipo de coisa. Tem que olhar um pouquinho mais para a questão micro, quer dizer, o dia a dia das empresas que faz um país crescer, é o dia a dia das cidades que faz uma economia crescer. Então, eu acho que o que está faltando na Argentina e no Brasil também é olhar um pouquinho mais para o andar de baixo, sabe? O que sustenta a gente. Então, tudo bem, se você tem um bom crescimento da base, a relação dívida-PIB cai, aumenta a oferta, a pressão da inflação cai, aumenta a arrecadação, é céu de brigadeiro. Então, eu acho que o que está faltando agora é, por um lado, internamente, olhar para o andar de baixo, burocracia, tributação, esse tipo de coisa, olhando lá embaixo. E segundo o que eu falei, no cenário internacional, começar a ver que tipo de acordo, que tipo de organização
vai nos ajudar. Tem a mesma discussão que o mundo teve em 1944, com o fim da guerra. O que a gente tem que fazer para evitar uma nova guerra? Né? E aí que saiu a organização, o Banco Mundial, o Tratado de Tarifas, que depois virou a Organização Mundial do Comércio, Nações Unidas. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Né? E, por último, já algo pessoal, eu acho que essa questão do meio ambiente, todo mundo tem que fazer, sabe? Economizar água, economizar luz, usar transporte público quando possível, esse tipo de coisa. Não deixar só achar que vem uma solução grandiosa assim que vai resolver. Perfeito. Troço, eu aproveito para te perguntar também com relação a esse movimento da Argentina como um todo, olhando para os próximos anos, porque muita gente tem argumentado que essa ajuda, no fim das contas, dos Estados Unidos para a Argentina é quase como se fosse uma boia salva-vidas, um bote salva-vidas realmente, que fosse auxiliar Javier Milei neste momento, para quase como se ele pudesse respirar, conseguir dar aquele alívio, para depois continuar remando e tentar ver como é que vai ser esse movimento. O que a gente pode ficar atento para a Argentina nos próximos meses, que na sua avaliação pode mudar ou não o que está acontecendo por lá? E aí eu falo muito de macroeconomia realmente para a gente ficar atento a esse cenário, mas se você quiser apontar outros pontos para a gente também é maravilhoso, Troster. Então vamos lá, macroeconomicamente é um salva-vida, dá gás por um tempo. Se você não produz, não consegue gerar mais dólares do que dólares são absorvidos, é um salva-vidas, tem que entender isso. Como é que você gera mais dólares, né? Primeiro, o que ele fez até agora, fazer a sintonia fina com a base, quer dizer, politicamente, fazer um projeto de Argentina, não pode ser algo que seja da cabeça do Milei, que ele sabe tudo. Quer dizer, você precisa mais um projeto país na Argentina. Eu estive num evento na Fiesp, né, estava o ministro da Economia da Argentina contando os problemas da Argentina. Aí a pessoa que estava ao meu lado ia falando, pô, o que está acontecendo no Brasil? Quer dizer, se der certo lá, se Milei acordar, fizer as mudanças que ele tem que fazer agora, né, por exemplo, o crédito ainda é muito ruim, reformas tributárias, se ele avançar muito nisso e conseguir fazer um show, quer dizer, fazer a Argentina voltar a crescer, porque tem capital humano, recursos naturais, tem tudo a Argentina que precisa, vai ser ótimo para o Brasil. Então, acho que o que eu acho que a gente tem que fazer agora é torcer para o Milei fazer os ajustes que ele tem que fazer. Fazendo esses ajustes, a Argentina começa a crescer mais, crescendo mais, a gente começa a copiar o exemplo e a gente começa a crescer aqui. Não é a questão de populismo de esquerda ou de direita, é a questão de eficiência. A China é de esquerda e não tem miséria e está crescendo. A Suécia não é de direita, né? E cresce, tem bem-estar social. Quer dizer, não é uma questão de ser esquerda ou direita, tem vários de direita que não crescem. Quer dizer, a questão é a eficiência. O que a gente tem que fazer para crescer? O outro comentarista falou, eu vou repetir. Saiu o Prêmio Nobel de Economia, os três premiados. E qual que é a mensagem? Crescimento só depende de boa política econômica. Eu acredito cada dia mais na minha profissão que a gente consegue fazer acontecer. A questão é a gente convencer o governo a seguir o que a gente fala. Mas... É um caminho, né? Pelo menos aos pouquinhos a gente vai tentando e vai conversando bastante. Isso que é bom, hein? Roberto Luiz Troster, economista, obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money, viu? Obrigado pelo convite. Só convidar que eu estou aí, Muriel.